gente, meu nome é Juliana, estamos aqui mais um dia para ouvir uma palavra direta do coração do Senhor para o nosso coração. A palavra de hoje se encontra no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Quem falou essa frase foi o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, à igreja de Gálatas. Ele está perguntando ao povo: por acaso eu me tornei inimigo de vocês porque eu lhe digo a verdade? Porque assim como na época de hoje, naquela época, também já existia falsos mestres, falsos profetas que que falava coisas para o povo, aquilo que o povo queria ouvir, mas não aquilo que o povo precisava ouvir. Muitas vezes o que a gente precisa ouvir é uma correção, é alguém nos mostrando aonde nós estávamos errados, onde nós estamos errando, melhor dizendo. E os falsos mestres, que eles faziam? Eles só falavam palavras que agradavam ao povo. Então, quando vinha alguém querer corrigir o povo, querer mostrar ao povo o que eles estavam fazendo de errado, aqui a palavra não nos fala exatamente o que acontecia, mas acredito eu que o povo endurecia o coração e reclamava e murmurava. E acredito que eles fizeram isso com Paulo. Quando Paulo foi falar com eles, corrigir eles de algo, eles murmuraram contra Paulo. E acredito que foi por esse motivo que Paulo disse essa frase: acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? E aqui que nós podemos aprender, com a palavra do Senhor. Quando a gente ama uma pessoa, eu acredito que Paulo, ele amava aquele povo, Paulo, ele amava os seus discipulados. O Deus, ele coloca amor no nosso coração pelas pessoas. Então, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer o bem dela, mesmo que muitas vezes a gente tenha que, dar um apertão, porque Deus, ele nos ama. Só que Deus, ele é justiça. Não é porque ele nos ama que ele passa a mão na nossa cabeça. Se ele nos ama, como ele nos ama de verdade, ele vê que a gente está errado, ele não quer que a gente vá para o caminho errado. Logo, ele vai nos chamar a atenção para que a gente venha voltar a andar no caminho certo. Isso é amor. É quando você mostra o que é certo e o que é errado. Muitas vezes o Senhor vai te usar, vai me usar para trazer palavras de verdade, palavras de correção para alguém. E muitos não vão querer ouvir, muitos não vão querer dar ouvidos, vão até mesmo ficar chateados, de alguma forma com a gente. Por quê? Porque hoje, a nossa geração está acostumada com pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. E isso é muito triste, porque quando a gente passa muito tempo ouvindo aquilo só o que a gente quer ouvir e não dando ouvidos àquilo que a gente precisa ouvir, quando alguém vem nos corrigir, a gente endurece o coração e acha que aquilo que a pessoa está falando para nós é para nos magoar, é para nos ferir, é porque ela não nos ama. Mas essa não é a verdade. A verdade é muito pelo contrário, ela está nos corrigindo exatamente porque ela nos ama, Nós podemos ver esse exemplo para com Deus. Deus, ele nos corrige porque ele nos ama. Então, quando Deus te usar para falar com alguém e essa pessoa não quiser dar ouvidos, amém. O que você precisava falar, você falou. Agora só ore e entregue nas mãos do Senhor. Vai chegar num momento em que ninguém mais vai querer ouvir palavras da palavra de Deus sobre arrependimento, sobre negar a sua vontade de seguir Jesus. A maioria está todo mundo acostumado com palavras só de prosperidade, de que Deus é só amor. Não falam sobre a parte, que Deus vai vir daqui a pouco com justiça sobre nós, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos largar o pecado, que nós precisamos largar a iniquidade. Muitos já não querem mais ouvir essas palavras, mas é necessário a gente continuar falando, a gente continuar alertando, porque Jesus já está às portas, Jesus está voltando. Então a nossa missão é fazer aquilo que Jesus falou para nós, se não me engano, que está escrito em Marcos capítulo 16, que é nós ide e pregai o evangelho a toda a criatura, anunciar as boas novas, anunciar que Jesus está voltando e que precisamos nos arrepender do nosso pecado e se voltar para o Senhor enquanto é tempo, porque quando o Senhor romper as nuvens, já vai ser tarde demais, e aí não vai mais adiantar chorar, clamar, pedir perdão. A gente tem que fazer isso antes, para que quando Jesus romper as nuvens, a gente possa ir com ele para nossa morada celestial. Então,
não entristeça o teu coração se as pessoas não quiserem mais ouvir aquilo que o Senhor pedir para você falar, aquilo que o Senhor mandar você falar. Apenas obedeça à vontade do Senhor e fale. Se a pessoa não quiser receber aquela palavra, ore e interceda por essa pessoa, para que o Espírito Santo venha trabalhar no coração dessa pessoa e tirar essas pedras do coração, para que ela venha com o tempo aceitar a palavra do Senhor e se arrepender, né? Enquanto é tempo, enquanto ainda Jesus não voltou. Porque conforme os acontecimentos que estão acontecendo, a gente sabe que Jesus está muito, 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 muito pertinho, gente. Não é hora de a gente vacilar, não é hora de a gente voltar para trás, não é hora de a gente botar a mão no arado e olhar para as coisas ao redor. É hora de a gente olhar para Jesus e focar nele. Focar nele, porque é estreita a porta, né, que nós devemos passar por ela para chegar no paraíso. Ela é muito estreita e nós precisamos nos libertar o quanto antes dos nossos pecados, perdoar, amar cada vez mais e mais, né? Porque muitas vezes a gente só olha para o pecado do nosso irmão e acaba não olhando para o nosso, né? Ah, mas o que o fulano faz, o pecado do irmão é maior que o meu, né? O meu nem é tanto assim, não é tão grave assim. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Para Deus, pecado é pecado. E o salário do pecado é a morte. Então vamos vigiar, vamos orar, vamos nos consertar com Deus todos os dias, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Pode ser que Jesus não volte para todos hoje, mas pode ser que hoje ele volte para mim ou para você. Então nós temos que estar preparados para este momento. Amém? Então, essa palavra que você tem para o nosso coração, uma palavra para que a gente venha vigiar e orar, porque a chegada dele está bem próxima. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilhe e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.